Em um mundo de dragões e exércitos de muitas nações vivem em constante guerra, uma garota chamada Jill luta por sua vida contra guardas do reino, dizendo que mesmo que morra não vai deixar isso acontecer tão fácil assim, mesmo estando já um tanto ferida. Então Kratos quebra sua espada dizendo que a mesma tá lutando muito para quem tinha execução marcado para amanhã. Aí ela lembra que ele a pediu em casamento quando criança e desde então serviu ao Império como guerreira em nome de Geralt, pois ele é o príncipe da nação. E ela já é conhecida por ser forte desde criança por sua quantidade excepcional de mana, ganhando até o apelido de filha do deus da guerra, e até recebendo mais cartas de amor de mulheres do que de homens. Alguns a chamam de monstro e sanguinária por ser uma guerreira notável que já venceu muitas batalhas. Mas Jiro só fazia isso para agradar e servir o seu crush e primeiro grande amor na época, o Kratos. Voltando para o momento atual, Geralt diz que ela deveria se envergonhar de tentar fugir de seus crimes. Porém, a mesma diz que todas essas acusações são falsas. Kratos fala que toda essa confusão magoou os sentimentos de Faris, que é a irmã dele e nada é mais importante que sua irmã. Mas ele diz isso porque estava se engraçando com ela. Digamos que ele comete incesto. Sabe quando você tá numa corrida e chega em sexto? Então, é isso que tá acontecendo aí. E por ter descoberto que o mesmo fazia isso com a própria irmã, ela foi falsamente acusada e condenada à morte pro dia seguinte. Aí Geralt comenta que ela é forte, apesar de também ser uma desmiolada. Então, num último esforço, Jill tenta cortá-la ao meio, mas ele a desarma de novo. Então, correndo para o alto de uma muralha, ela fala que Kratos não está se livrando dela, mas dessa forma. Então, todo o tempo volta para mais de 6 anos no passado, quando a mesma era só uma criança. E ela começa a pensar que sua vida está passando diante de seus olhos por ter chegado tão perto da morte, e vê seu reflexo na forma de criança novamente. Ao ver Kratos, ela se desespera e sai correndo com a desculpa de que foi tomar um ar. Ela começa a questionar se essa volta ao passado é um sonho, ou se seu momento atual é que não era real. Então chega a ideia de que voltou no tempo. Então Kratos aparece do nada. Ele tenta se declarar, mas ela rapidamente dá uma desculpa e sai correndo. Porém, nem ver quem é ela se declara pro Lorde da Nação Visível, porque 6 anos no futuro, Hades, com seu imenso poder, mergulhou o reino em chamas. Então ele corresponde à declaração dela e a pede em casamento, a chamando de princesa dos lindos olhos ametista, e dizendo que sempre vai se ajoelhar diante dela como sua esposa. Então ela acaba desmaiando. Depois de se acordar, ele fala para ela pedir ele em casamento de novo, para ter certeza de que não é só um sonho. Jill repara como seu comportamento é diferente, porque no futuro ele tá como prisioneira dele, mas Rave só perde o interesse e vaza. No momento atual, ele pergunta se ela gostaria de se deitar ou comer alguma guloseima. Vendo que ela está de pé descalço, ele a pega no colo e coloca seus sapatos, e Jill passa a se sentir tratada como uma dama. Mas Geralt chega falando que eles não estão noivos porque tem a permissão deles, mas Hades diz que ele só tá frustrado porque foi rejeitado. Então Kratos fala que não vai deixar eles saírem e o ameaça, mas Rave fala que eles estão em níveis completamente diferentes e não vai desistir tão fácil assim, e a leva pro seu barco. A pergunta do porquê Hades tem roupas de menina, mas acha melhor não pensar nisso. E isso é um pouco suspeito, mas o cara é tão elegante que não tem como questioná-lo. Ele a convida a partir. Então o deus dragão filhote fica zoando ele, dizendo que só um imperador sem noção de amor para levar isso a sério. Então Jill lembra da lenda da deusa do amor e da terra, Kratos, e o deus dragão da lógica e dos céus, Rave, que estavam envolvidos em mais de 1000 anos de guerra com os humanos. O reino de Kratos é uma nação mágica onde a maioria das pessoas nasce com mana, e no Império Rave são poucos aqueles que possuem mana, além de nascerem dragões lá. O dele fala que não é uma diferença de idade tão grande assim, porque sua mãe com 16 anos se casou com seu pai que tinha 40, mas ela pergunta como fica a questão de ter um herdeiro, e Rave diz que eles acabaram de se conhecer e não é hora para eles terem esse tipo de conversa, e que as coisas deveriam acontecer mais lentamente, com eles conversando e bebendo chá, dando tempo para um compreender o outro. Pelo menos é assim que ele vê nos livros, o último romântico 1, 2, 3. Aí ele se lembra e percebe que o pedido de casamento dela foi realmente mentido com ele para isso estar acontecendo, e que seria conveniente se uma jovem como a Jill realmente gostasse dele. Então Hades diz que vai devolvê-la para Geralt, mas que ficou feliz porque foi a primeira vez que alguém disse se apaixonar por ele, e a agradece. Então ela começa a se arrepender, lembrando que tinha prometido que ao pedi-lo em casamento iria assumir a bronca, e perceber que ele não parece alguém ruim, enquanto mesmo cai as lágrimas. Então Jiro retira o que disse e pede para que se case com ela, mas Hades estranha a mudança nas suas palavras e diz para não tentar enganá-lo de novo.